Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo número 670. Dando sequência, dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. É a sequência ainda da questão 225. Mas antes eu queria fazer um comentáriozinho. Uma nossa irmã que se inscreveu também no canal, ela diz que gosta muito da doutrina dos espíritos, mas é católica. Olha, não se preocupe com essa questão. Continue católica. Sabe por quê? Porque vou usar aquele termo assim. O que nos salva não é religião. O que nos salva é o amor uns pelos outros. É a caridade acima de todas as coisas. Jesus nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E quem é o próximo mais próximo meu? Eu. Então, se eu não me amo, eu não tenho condições de amar as outras pessoas. Um dia uma senhora foi até o Chico Xavier e lhe fez essa pergunta: Chico, você poderia nos dizer qual é a melhor religião do mundo? Ele falou: posso, minha irmã. A melhor religião do mundo é aquela que nos satisfaz. Olha só. A melhor religião do mundo é aquela que nos satisfaz. Então, tudo é importante. O catolicismo, o evangélico, o espírito, o umbandista, o islamista, o budista, tudo é importante. Porque tudo é necessário. Nós não necessitamos do arroz, do feijão, da batatinha, do óleo, do leite, do queijo, do pão. Olha só para você ver a desigualdade entre esses alimentos. Cada um tem a tua natureza. Observe para você ver o motor de um automóvel. Ou melhor, vamos pensar assim. Alguém dá a você um automóvel 0 quilômetro. Aí você, que maravilha, você entra no automóvel, você não consegue ligar ele, porque ele não tem chave. Então observe, por causa de uma chavinha desse tamanho, um automóvel 0 não funciona. Vamos dizer que alguém arruma a chave. Você dá partida, ele não funciona. Por quê? Você vai olhar lá na frente e não tem motor. Mas vamos dizer que dá um jeitinho e arruma o motor. Deu a partida, ele pegou. Só que você põe a marcha e vai para sair, ele não sai do lugar. Por quê? Você desce e olha e não tem roda. Você entendeu? Vamos dizer que ele tem roda. Mas você procura o câimbro ali para você pôr marcha, você não acha o câimbro, porque não tem câimbro. Então, nós temos que observar a natureza. Tudo está em a natureza do Criador. Se nós obedecêssemos mais a natureza divina, viveríamos aqui na Terra em melhores condições. Mas é justamente por nós extrapolarmos é que as coisas complicam para o nosso lado. Então, minha amiga, você que deixou um comentário lá no vídeo, eu olhei lá, te agradeço pela tua gentileza. Continue do jeito que você é, com esse coração grande, você entendeu? Continue firme, continue católica. Lá dentro do catolicismo, fazendo a diferença. Procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje.
Faça a diferença onde você se encontra. Faça a transformação, né? Para você que lá deixou esse comentário, que eu tive a oportunidade de ver, que Deus e Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima te ilumine. Então aqui, olha só, esse espírito aqui superior, nessa dissertação, ele continua dizendo assim: com um médio cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito. Então, nós entendemos, como ele aqui está dizendo, que com um médio mais elevado, que tem maiores conhecimentos, mais cultura, mais equilíbrio, prudência, bom senso, disciplina, espíritos mais elevados mantêm-se ligados a ele. E é muito mais fácil para esses espíritos também executar os trabalhos deles. Agora, nós não podemos esquecer que os espíritos inferiores têm também aqueles médios que não são equilibrados, que não são prudentes, que não têm conhecimento, que não têm cultura, que não têm bom senso, que não têm disciplina, que não têm moral. Você entendeu? Tudo encontra-se interligado. Então, tanto os bons espíritos estão ligados à humanidade positiva, quanto os espíritos menos esclarecidos também estão conectados à humanidade que não é lá tão esclarecida. Por exemplo, com todo respeito que merece os nossos irmãos. Mas olha só para você ver, esses que agem na sexolatria, na toxicomania, né? Esses nossos irmãos que são corruptos, esses nossos irmãos que são homicidas, né? Esses nossos irmãos que furtam, roubam bancos, esses nossos irmãos creptomaníacos. Nós temos que entender que todos esses nossos irmãos são médiuns das trevas. Olha só para você ver que interessante. E às vezes as pessoas não param para analisar isso. Tudo quanto é delito é causado, é provocado por dois seres ali, semelhante que atrai semelhante. Praticamente 100% conectado a esses deturpadores encarnados, a desencarnados desequilibrados das trevas, levando-os a cometer aquele delito. Você entendeu? Então não pense que todos esses crimes que aqui na Terra acontecem são realizados 100% pelo criminoso físico, que não. 60% é provocado pelas trevas. Agora veja bem, nós não podemos jogar a responsabilidade, transferir a responsabilidade para os ombros das trevas e isentar os encarnados de culpa. Você sabe por quê? Por que o cão entra na igreja? Existe esse ditado, não é? Porque ele encontra a porta aberta. Então, nós temos que entender uma coisa. O primeiro passo, quem dá é o criminoso. Porque ele traz aquelas más tendências no seu eu de vidas passadas. Então, a tua índole denegrida na atualidade. Os espíritos das trevas, obsessores de vidas passadas também, eles ficam próximo àquele ser ali que eles sabem que trazem ele de vidas passadas, aquelas más índoles, aqueles, né? Eles são propensos.
Então as trevas ficam ali por perto, esperando ele encarnado dar o primeiro passo. Assim que ele dá o primeiro passo, as trevas assumem a liderança, intuindo-o a furtar isso, furtar aquilo, matar esse, matar aquele, matar esse, matar aquele. É assim que acontece. Então veja bem, 60% no princípio é da responsabilidade do criminoso e 40% é das trevas. Só que depois que o criminoso dá o primeiro passo, inverte a situação. 60% passa a ser das trevas e 40% do criminoso. Quando inverte-se as polaridades, o criminoso não consegue voltar atrás mais. O criminoso não consegue voltar atrás mais. Porque ali, aquelas inspirações, aquela fantasia, aquela ilusão, aqueles desejos pela droga, pela sexolatria, né, pela prostituição e tudo mais, e pelo assalto a um banco, furtar um celular, furtar uma loja, matar alguém, é tão grande que ele comete aquele crime quase sempre tomado pelas energias deletérias daqueles espíritos, e existem alguns casos que você depois pergunta para aquele criminoso, mas por que você fez isso? Pô, mas eu nem vi o que eu fiz. E ele está falando a verdade. Porque ali as energias negativas são tão grandes, mas tão grandes, que ele fica cego. Imanta de uma tal forma os sentimentos negativos que ele não vê o momento em que ele dispara. Então, observe tudo que denigre as leis de Deus e as leis aqui na Terra. Tudo que é errado só acontece porque as pessoas são médiuns das trevas. As pessoas aceitam as inspirações das trevas. As pessoas aceitam as intuições das trevas. As pessoas cobiçam, desejam, pensa isso, pensa aquilo. Primeiro é porque aquela pessoa, alimenta aquele sentimento. E depois as trevas o dominam. Então você consegue entender que existe aqui na Terra muito mais médiuns das trevas do que médium da luz. Vamos usar esse termo. Do que médium da luz. Vamos pensar, 75% é médium das trevas e 25% médio da luz. Quando eu digo 25% médio da luz, são médios que trabalham com espíritos mais elevados, que não fazem mal à humanidade e à sociedade. E 75% são médios desequilibrados. Agora, quando eu digo médio, é no geral. A pessoa não precisa ter conhecimento do espiritismo. A pessoa não precisa ir à casa espírita para dizer, eu sou médium. Sabe aquela pessoa que atropelou o outro na rua e deu um tiro, matou o outro e assaltou o banco? Sim, ele é médium. Todos nós somos médiuns. Sendo espírita, não sendo espírita, tendo conhecimento do espiritismo, não tendo conhecimento do espiritismo. Já dissemos isso aqui uma vez, eu vou dizer novamente. Nascido de mulher aqui na Terra é médium. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Uns mais sensitivos, outros menos sensitivos. Você já teve algum tipo de intuição negativa?
Consulta a tua consciência. Você já teve algum tipo de intuição positiva? Consulte a tua consciência. Você já teve algum tipo de inspiração negativa? Inspiração positiva? Consulte a tua consciência. Luiz, mas consulta a tua também. Mas eu tô esfolado, levando cacetada de tudo quanto é lado. Eu uso esse termo com todo respeito. Tô levando cacetada, mas cacetada. E às vezes é interessante, sabe? Que eu levo tanta cacetada, mas tanta cacetada. De uma certa forma assim, eu me calo mediante muitas situações, justamente para proteger as pessoas. Aí as trevas bate pancada, mas bate. Sabe por quê? Porque as trevas, elas têm técnicas sutil. Elas possuem algumas técnicas sutil. Mediante certas situações, elas esperam que a gente entre em confronto com as outras pessoas, que a gente debata, que a gente discuta, que a gente brigue. Então, se você briga, se você debate, se você discute, você entendeu? É isso que elas querem. Agora, se você que tem conhecimento, se você que tem a percepção, se você tem a evidência, como eu tenho, se você tem audição, como eu tenho, e eu ali vendo todos os espíritos dando gargalhada na minha cara, porque isso aqui não é rosto, é cara. Dando gargalhada na minha cara, é isso mesmo. Fala isso, fala aquilo, faça. Aí eu me calo. Por que eu me calo? Para proteger as pessoas. Só que existe um preço que eu pago por eu ter me calado, porque as trevas queria é que eu falasse. As trevas queria que eu debatesse, que eu discutisse. Então eu me calo. Você entendeu? Aí eles me quebram. Mas eles me quebram. Mas faz parte da evolução, né? É minha prova aqui na Terra. Ter que me calar mediante muitas coisas. Mas eu não me preocupo com isso não, sabe por quê? Porque faz parte da evolução e Deus sabendo. Porque as pessoas, é preferível que Deus saiba, porque as pessoas não conseguem entender. Eu sei. Deus sabendo é o que importa. Mas eu me sinto feliz em poder defender as pessoas. Eu me sinto feliz em poder defender as pessoas. Às vezes as pessoas não sabem. Eu estou defendendo as pessoas de males tão grandes. E em muitos momentos eu passo por aquela pessoa assim, né, negativa, pejorativa. Mas não tem problema. Nunca me comparando, mas Jesus, que é Jesus, curou muitos, trouxe a segunda revelação de Deus a todos nós. E o que nós oferecemos a Ele? Uma cruz. Então faz parte. A gente tem que ter paciência, porque às vezes as pessoas não vê essa paciência na gente. Mas não tem problema. Chico Xavier dizia que toda pessoa que tenta se justificar é porque ele tem culpa no cartório. Chico Xavier dizia. Então, discutir para quê? Cale-se. Apanhe à vontade. Eu apanhei tanto na minha vida de infância, de criança. Só eu sei o quanto eu apanhei.
Foi bom para mim. Apanhei das trevas que intuía pessoas encarnadas e eu continuo apanhando até hoje. Eu acho que eu vou desencarnar daqui uns tempos apanhando. Mas é gostoso apanhar. Isso não é masoquismo, não. Apanha com resignação. Eu apanho com aceitação. Às vezes as pessoas podem até pensar que eu sou orgulhoso. Eu deixo as pessoas. É o direito das pessoas. Nós nunca devemos tirar o direito das pessoas. Todo mundo tem o direito de pensar o que quer, achar o que quer. Quem tem conhecimento é que não pode permitir que o outro se desgrace. Perdão do termo, eu detesto esse termo. Eu quero é proteger. Eu quero é amparar. Por mais que as pessoas não entendam o que significa proteção, amparo. Por mais que as pessoas não entendam, né? Mas esse assunto casa com esse assunto aqui. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar, a essência mesmo do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda a isto, quer o médium seja intuitivo, quer semimecânico ou inteiramente mecânico. Tá vendo só? A palavra do Espírito dá a vestidura. Ó, nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda. Os espíritos das trevas também encontram tudo isso nos médiuns das trevas. Olha o termo que o Leontina me passou aqui. Médiuns das trevas. Todos que agem no caminho contrário aos desígnios de Deus, médiuns das trevas. Todos que agem no caminho do bem, dos desígnios de Deus, vou usar esse termo, médiuns da luz. Então, existe mais médiuns das trevas na Terra do que médiuns da luz. Agora, nós não podemos nos esquecer que o bem sempre vence. Melhor dizendo, o bem vence. O mal, eu não sei se você sabe, o mal é o amor que por alguns instantes se deturpou, se equivocou. O mal é o amor que por alguns instantes se equivocou, se deturpou, se desestruturou. Você entendeu? O mal é o bem que se desestruturou. O fanático, você entendeu? Aquele amor fanático, doentio, eu mato. Se ela não for minha, eu mato ela. Isso aí não é amor, isso é doença. Porque o verdadeiro amor é o incondicional. Às vezes, a gente aqui na Terra, tendo um pouquinho de conhecimento, a gente não precisa aceitar. Você entendeu? Mas é necessário compreender. Muitas coisas eu não aceito. Muitas coisas eu não aceito.
Luiz, mas você dizendo isso, eu não aceito. Mas eu me resigno. Eu procuro compreender. Eu procuro compreender, porque eu não sei se você entende. A avalanche, ela começa lá no topo de uma montanha. Você, quando ela começa ali, há como você conter aquela avalanche. Mas depois que você perde o controle daquela avalanche, você já parou para observar a destruição que aquela avalanche causa? É o que eu estou dizendo. Muitas coisas eu não aceito. Gente, eu não sou evoluído. Eu estou em processo de evolução. Eu não sou perfeito. Então muitas coisas eu não aceito. Mas eu luto para me compreender. Eu luto. E o fato de lutar, isso me tortura 24 horas. Próximo vídeo, no próximo dia.